A vida só tem sentido quando se tem um amigo. O abraço é o melhor abrigo. Eu sou teu amigo, conta comigo. Por escutar uma voz que disse que faltava gente pra semear, deixei meu lar e saí sorrindo e assobiando pra não chorar. Fui me alistar entre os operários que deixam tudo pra te levar. E fui lutar por um mundo novo, não tenho lar, mas ganhei um povo. E fui lutar por um mundo novo, não tenho lar, mas ganhei um povo. Sou cidadão do infinito, do infinito, do infinito. E levo a paz no meu caminho, no meu caminho, no meu caminho. E levo a paz no meu caminho, no meu caminho, no meu caminho. Que maravilha! Deus seja louvado. Hoje nós começamos o nosso programa de uma forma muito especial. Nós começamos o nosso programa agradecendo a Deus pela presença querida desse ícone, verdadeiramente um ícone, Padre Joãozinho, um padre que eu tenho carinho assim desde a minha adolescência acompanhando o Padre Joãozinho. Padre Joãozinho, seja muito bem-vindo, Sim, a minha casa adolescência. É do Senhor. Você tem cabelo branco e eu não. Eu tenho cabelo branco, mas sou novo e desde a adolescência, padre. Acompanho, admiro a atuação do seu sacerdócio. É uma honra poder estar aqui contigo, viu? Obrigado, Padre Márcio. E hoje essa canção do nosso ícone da catequese católica no Brasil, o Padre Zezinho, mostra que ele é apenas um cidadão do infinito, não é? Título do livro que a gente acaba de lançar nos 85 anos do Padre Zezinho. Está aqui a autora, a Gabi Bonvecchio. Exatamente. Olha só, gente, a presença do Padre Joãozinho aqui, ela é muito especial porque nós vamos conversar, nós vamos falar sobre o querido Padre Zezinho. Quem não conhece o Padre Zezinho nesse Brasil? É impressionante. O Padre Zezinho, ele desde sempre, ingressando no seminário aos 11 anos, né, Padre Joãozinho? 11 anos. Aos 11 anos, desde muito cedo, foi alguém escolhido mesmo pelo Senhor para uma missão muito especial. E para falar do Padre Zezinho, nós trouxemos hoje alguém que conseguiu uma proeza, né? Eu estava lendo um pouco, Gabi Bonvecchio. Você conseguiu uma proeza, porque foi muito difícil eu conseguir que o Padre Zezinho permitisse que fosse feita uma biografia acerca dele. E essa biografia é uma biografia jornalística. A Gabi Bonvecchio, ela vem conosco hoje para partilhar um pouco desse trabalho belíssimo que foi feito acerca do querido Padre Zezinho. É isso, né, Gabi? É isso mesmo. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui para poder falar um pouco sobre a vida desse mestre, que é o Padre Zezinho, e contar também como que foi o processo dessa biografia, que é tão especial. Ele não tinha autorizado ninguém a escrever a biografia dele, mas agora, nos 85 anos de vida dele, ele permitiu. E está aqui o legado dele. Com 85 anos ele foi permitido. Depois você tem que falar para nós também, inclusive, como que foi para você conseguir que ele desse essa permissão. E uma das coisas que fica muito evidente ao ver o Padre Zezinho é justamente a sua humildade. O Padre Zezinho, ele sempre falou de coisas muito complexas de uma forma muito fácil de entender. E essa humildade do Padre Zezinho certamente deve ter sido até uma barreira para que, de cara, ele não quisesse que se escrevesse acerca dele, né, Padre Joãozinho? Na verdade, Padre Márcio, em 2019, nós completamos 100 anos da presença dos Padres do Coração de Jesus em Taubaté, né?
E na ocasião, então, nós contratamos uma jovem estudante de jornalismo para trabalhar no que a gente chama lá em Taubaté de Memorial Padre Zezinho. A gente se deu conta de que não tinha a obra dele classificada, catalogada. São 1.800 canções, né? São 300 livros. E tudo estava meio que misturado lá na salinha dele. E a Gabi, então, veio, novinha. Você tem que idade, Gabi? Tenho 27, padre. Não, na época. Na época eu tinha 19. 19 anos. Uma menininha de 19 anos estudando, né, com o sonho de ser jornalista. Ela começa lá esse trabalho. Isso gerou a editora do Sagrado Coração de Jesus, né? Que é a editora que publicou essa biografia. Tem muitos outros livros, né? As pessoas podem procurar a editora no nosso site, é www.editorasscj.com.br, ou ligar lá mesmo, e no horário comercial, naturalmente, né? Mas pode olhar pelo site, que está de bom tamanho, nas redes sociais também. E aí aconteceu uma coisa, a Gabi começou a conhecer o Padre Zezinho real, não aquele da mídia, não aquele da capa do disco. Primeiro ela viu a capa do disco, de repente ele apareceu ao vivo na frente dela. E ela, respeitando, porque vindo lá da paróquia de Tremembé, onde ela nasceu, todo mundo tem um respeito imenso pelo Padre Zezinho. Mas aos poucos foi nascendo ali uma amizade e uma confiança. Né? Porque o Padre Zezinho, desculpa, viu, Padre Zezinho, falar essas coisas. A Gabi disse que não era para falar essas coisas. O Padre Zezinho, como bom mineiro de Machado, é desconfiado. É desconfiado, né? padre. É desconfiado. Então, ele nunca quis, você falou certo, ele nunca quis uma biografia. Né? Vão vasculhar minha vida, vão procurar meus defeitos, etc. Ele não queria. E vários jornalistas tentaram, muitos profissionais, de grandes emissoras de TV, inclusive. Ele nunca aceitou. Mas a Gabi foi, aí passou a pandemia, ela continuou trabalhando lá, 2020. Aí chegamos em 2023, ela pensou assim, bom, já que eu estou aqui, na água é para me molhar, né? Vou fazer meu TCC de conclusão do curso sobre a obra do Padre Zezinho. E começou assim, como um trabalho acadêmico, não foi isso, Gabi? Foi. A ideia inicial era, como eu fazia jornalismo, o meu TCC seria um produto profissional. Então, teria que ser ou um documentário ou um livro. E como eu já atuava na editora, eu falei, vou fazer um livro. E aí eu procurei o padre para conversar com ele, eu já sabia desse histórico, dele não permitir ninguém. Você foi corajosa, né, Gabi? Sim. Foi corajosa. Eu já tinha um material reservado também, guardado. E eu falei, padre, eu vou fazer o meu TCC e eu vou falar sobre o senhor. E ele? E ele já ficou contente. Eu falei, mas tem uma questão, é um livro. Eu queria contar sobre a sua vida. E aí ele falou, melhor não, eu não autorizei ninguém a fazer isso até agora. E eu falei, padre, o senhor vai fazer 85 anos de vida, um dia ou outro alguém vai falar sobre a sua vida, um jornalista pode escrever sobre ela sem o seu consentimento. Então, vamos fazer agora, o senhor acompanha, eu vou te apresentando o que eu vou escrevendo. E aí ele aceitou, ele me impôs essa condição de ele acompanhar, então tudo que está escrito nesse livro tem a autorização dele, tem o consentimento dele. E eu me recordo que teve um dia que foi muito especial, foi quando eu fui apresentar para ele os primeiros escritos. E ele falou, eu tenho aqui também algumas ideias que eu anotei para te apresentar. E aí eu apresentei o que eu tinha feito antes, e quando ele olhou o papel, ele falou, nossa, está muito parecido com o que eu pensei. E aí ele apresentou lá alguns tópicos e estava muito parecido com o que eu tinha feito realmente. E ali a gente percebeu que estávamos em sintonia. Ele falou que eu consegui captar a essência. E a partir dali ele ficou mais tranquilo. Então foi um pouco mais fácil. E eu vi que ele foi ficando animado também. Então a gente foi construindo essa relação de confiança. E no final ele ficou bem contente com o resultado. Gabi, e o Padre Zezinho, então, ele com seus 85 anos, né? 85? Sim, 85. Ele está super ativo. Super ativo. Acompanhando os detalhes, usando toda aquela capacidade, aquela inteligência que ele tem para cuidar das coisas, desse projeto. O tempo todo o Padre Zezinho está na atividade. O tempo todo.
Até estou admirado, né, Gabi, que ele está gostando do livro, da biografia. Ele mesmo comprou 500 e está distribuindo para os amigos, né? Porque ele está gostando do livro. Agora, o Padre Zezinho, a gente tem um problema na editora. Ele já tem vários livros publicados pela editora SCJ, né? Uma trilogia, Espiritualidade Conciliadora, Cartas a um Futuro Pregador da Fé. Lá no site encontra tudo. Mas ele nunca valoriza o que ele já fez. A gente começa a fazer propaganda, né? E ele chega para a gente e diz assim, inclusive, estou com um livro novo aqui, outro dia eu entrei no quarto dele e ele me mostrou 15. Você pergunta se ele está ativo? Meu Deus. Está hiperativo. Hiperativo, Padre Joãozinho. O Padre Joãozinho, e sabe uma pergunta que eu tive muita vontade de fazer para o senhor e que vou fazer agora, quando eu fiquei sabendo que nesse programa nós teríamos a alegria de recebê-lo, de receber a Gabi. E eu fico até imaginando o coração do Dalcides, porque o Dalcides queria muito estar aqui. Muito, muito, muito. Ele desejava estar aqui. E ele foi uma das primeiras pessoas que eu entreguei o livro na mão dele. O olho dele brilhou. Então, pois é. Porque o Dalcides, ele conhece assim com muita riqueza esse ícone que é o Padre Zezinho. E assim, Padre Joãozinho, o senhor é alguém que conhece o homem que está atrás desse ícone. O Brasil conhece o homem das músicas, o homem das cantigas que a gente canta em todas as paróquias, em todos os lugares, no Brasil e fora do Brasil, né? Mas o senhor foi aluno do Padre Zezinho, não foi? Foi aluno do Padre Zezinho, convive com o Padre Zezinho, conhece esse homem. O senhor consegue nos descrever um pouco como que é esse homem atrás de tudo isso, o homem de verdade? O livro da Gabi, essa biografia Apenas um Cidadão do Infinito, é um livro de fatos e fotos. Ali está a vida e missão de Padre Zezinho, mas podia ser tranquilamente fatos e fotos sobre Padre Zezinho, Apenas um Cidadão do Infinito. Sabe por quê? Porque o livro é cheio de fotos. Fotos desde que ele nasceu até hoje. E, inclusive, olha que bonitinho que a gente fez aqui, se puder a câmera dar uma... O Padre Zezinho, quando entra para o seminário... Opa, não é aqui, é aqui. Aí, o menino, né? E a vida passa, aí na outra orelha a gente colocou o Padre Zezinho hoje, né? Então o livro é cheio de surpresinhas gráficas, assim. Mas o mais importante não são as fotos, são os fatos. Foto tem aos montes aqui, ó. Então um álbum de fotos, que é um álbum de fotos, figurinha da Copa dos 85 anos, né? Venha e você já compra todas elas, até a premiada. Mas os fatos, Padre Márcio, que estão narrados aí, quando eu fiz a apresentação do livro, por isso estou aqui hoje, eu olhava e dizia assim, nossa, será que o Padre Zezinho vai autorizar a dizer isso? Por exemplo, que ele não foi, não era autorizado para ele desenvolver o talento musical na infância. É mesmo? No seminário. Tinha um padre, eu vou contar essa história porque está no livro, mas a Gabi pode dar mais detalhes. Tinha um padre alemão chamado Padre Germano. E esse padre era um músico já na Alemanha, de óperas, né? E não deixava o Padre Zezinho cantar. E o Padre Zezinho tinha uma raiva, um trauma disso. Está escrito no livro, né? E quando o Padre Zezinho gravou o primeiro disco, a primeira pessoa para quem ele levou foi para o Padre Germano, que já trabalhava ali na São Judas, onde eu moro hoje, morava o Padre Germano. O Padre Zezinho trabalhava na paróquia São Judas, onde vai ser o lançamento do livro dia 28 agora de junho, né, mês do Coração de Jesus. O Padre Zezinho foi lá e entregou para ele e disse, olha aqui, ó, o senhor não acreditou em mim, mas eu quero mostrar do que eu fui capaz de fazer, gravou um disco. Aí o Padre Germano disse, eu sabia que você tinha talento. Ué, mas por que não me deixou aprender nem violão, nem violino, nada, nem fazer canções? É porque você tem uma alma de artista como a minha. E se eu deixasse o artista crescer, o padre ia morrer.
Meu Deus, isso é forte demais, Padre Joãozinho. Padre Zezinho assinou embaixo, não assinou, Gabi? Se não. Se eu deixasse o artista crescer... Crescer. Há muito padre que teria que ter um Padre Germano na vida hoje, né, Padre Márcio? Verdade, é verdade. É por isso que é tão forte e nos faz refletir bastante. Porque há tempo para cada coisa. No fundo, o Padre Germano foi um homem muito sábio, né? Muito sábio. Você sabia que o Padre Zezinho, está no livro, ele sofreu um acidente gravíssimo quando estava estudando teologia. Você sabe onde o Padre Zezinho estudou teologia? Não. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos? Durante o Concílio Vaticano II. Está tudo escrito aí. E eles estavam fazendo uma lagoa. E uma pedra rolou e passou em cima dele. Ele teve que ser socorrido de helicóptero. E até hoje ele sofre dessa sensibilidade no ventre, como é que chama aqui? No intestino. No intestino. Tudo está muito sensibilizado. Ele devia ter o quê? 22 anos na época. Hoje 85. Continua cuidando diariamente dessa parte aqui do abdômen. Poxa vida. O padre... Coisas que você só encontra num livro como esse. Exato, e é por isso que é uma riqueza. A gente tem a alegria de falar desse livro, de trazer a própria autora desse livro aqui, porque foi um trabalho acompanhado muito de perto pelo Padre Zezinho, como a própria Gabi disse, né? Se não fosse feito agora, talvez posteriormente, alguém ia fazer. Só que não teria essa dádiva de ter o acompanhamento de perto ali do Padre Zezinho, corrigindo, dizendo é por aqui, é por ali. E por isso que trazer esse livro aqui e conversar sobre ele só aguçou em mim, aguça em você o desejo de tê-lo em nossas mãos. Agora, falar do Padre Zezinho é lembrar de muitas e muitas músicas. Eu queria pedir para o Padre Joãozinho para cantarmos mais uma música. E essa daqui, ela é extremamente conhecida, como todas as outras. O Padre Zezinho, ele gravou, ele compôs essa música. O senhor sabe um pouco do que motivou ele? Tá no livro, tá no livro. Ah, tá no livro, não dá para dar Gabi, spoiler. Amar como Jesus amou. Onde que surgiu essa música? Ela sabe tudo do Padre Zezinho. Graduada em Padre Zezinho. Graduada em Padre Zezinho. Ela foi composta em Portugal. Em Portugal. Portugal. E foi quando exatamente o que diz a música. Uma criança parou ele para fazer um exercício da escola, da catequese, na verdade, e fez essas perguntas que ele cita na música. E depois ele viu que ficou legal o que ele falou para a criança, escreveu e cantou na missa, lá em Portugal. E pegou. Depois já foi se repetindo e ficou a canção. É isso aí. Que coisa linda. Vamos cantá-la então. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. A vida tem idas e vindas e voltas, e nem tudo é como se propõe. Desde que o mundo é mundo,
As pessoas fazem, desfazem, prometem, cumprem ou descumprem. O ser humano, às vezes, acha que consegue ir até o fim, mas muitas vezes não vai nem até o meio. Entra numa corrida, para no meio, ou diz que vai ou volta. A fidelidade foi sempre um caminho de desafio para o ser humano. Prometer e ter que cumprir é uma tortura. É assim o ser humano. Promete e cumpre. Ou promete e não cumpre. Explica o porquê não cumpriu. Depende do seu estado de alma. A nós não compete julgar, porque amanhã o que aconteceu com eles poderá acontecer conosco. O ser humano é como um riacho. Às vezes, suas águas desaguam em outros rios. Uma tempestade lhes refez o curso. Impressionante. Essa reflexão, ela é uma reflexão da autoria do Padre Zezinho. O Padre Zezinho sempre foi muito profundo em tudo que escreveu. Tem uma canção, Padre Joãozinho, que eu ouvi essa canção e principalmente nas crises da vida. Sabe, Padre Joãozinho, eu sou novo ainda de padre, tenho só 13 anos de padre. Né? O senhor tem quantos? 35. 35. E o Padre Zezinho? 60. Esse ano faz 60. 60 anos. A canção Cantiga de um Sacerdote. Ele fala assim, né? Eu não merecia e ainda não mereço ser divulgador do céu, não merecia, não mereço. Reconheço que há milhões muito mais santos do que eu, mas o teu amor me escolheu. Nossa, aquilo é muito consolador porque a gente vê isso, né, no dia a dia da paróquia, nos lugares onde passamos, convivemos com as pessoas que lidamos. Essa questão da resiliência, né, nos impressiona. Não sei como é que a Gabi vê isso, ela acompanha dia a dia o Padre Zezinho, por exemplo. Na semana passada estava tudo programado para vir, de repente teve uma crise urinária, né? Coisas que para ele é de uma hora para outra acontece. O Padre Zezinho tem câncer de próstata. O Padre Zezinho tem... Isso tudo está no livro, por isso que a gente conta aqui. O Padre Zezinho teve um AVC em 2012, né? E quando eu o encontrei, se recuperando 1 dia, 2 dias depois do AVC, né, que deixou ele com uma dificuldade na fala, né, que ele luta até hoje com essa questão, eu no final perguntei, Padre Zezinho, como é que você não desanima? E essa frase está dentro do livro. Uhum. Ele falou assim, é muito parecido com a reflexão que você colocou aí, o rio sempre encontra o caminho do mar. Sabe? Tem até uma canção dele que diz isso. Dizem que todos os rios correm para o mar infinito, que tem a ver com o cidadão do infinito, né? Dizem que todas as fontes buscam o caminho do mar, né? Então, nasceu, mas vai desaguar no mar. E no meio tem montanha, tem pedra, tem dificuldades. E quem nos ouve agora nesse momento, né? Pode ser que esteja diante de uma barreira, como você colocou aí. Nossa, como é que eu vou adiante? Não vou conseguir. Mas eu tenho a força de Deus dentro de mim, eu tenho essa água de Deus que é o Espírito Santo. E aí água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A gente se admira. Essa semana o Padre Zezinho, se a gente tivesse convidado, vamos junto, ele era capaz de ter vindo, né? Porque já estava melhor. Isso chama-se resiliência, não é isso, Gabi? É isso mesmo. O padre, a gente vê que ele tem uma capacidade de se adaptar muito fácil. Ele tem as dificuldades dele, as sequelas do AVC, mas ele continua compondo. Ele assobia, ele faz a melodia dele, e aí ele apresenta para as paulinas, que também já estão acostumadas, se adaptaram a essa nova forma dele de gravar no estúdio. Você entendeu como que é, padre? Ele não consegue cantar a música nova. Meu Deus. Para gravar. Porque o AVC tirou dele essa capacidade, ele não consegue rezar uma Ave Maria até o final. Sim. Porque tem uma dislexia. Não veio o caso explicar aqui tecnicamente isso daí. Mas aí ele não fazia música. E de repente ele descobriu que o AVC não tinha tocado na área do assobio. Poxa vida, padre. E aí ele começou a assobiar a melodia e escrever a letra. E tem um santo maestro, não é? Eu vou mandar um abraço para ele aqui, o Caran.
junto com a produção das Paulinas, a irmã Eliane, a irmã Verônica, que juntam tudo isso, eles já conhecem tão bem a obra do Padre Zezinho, que alguém, principalmente dos cantores de Deus, a André Zanardi, a Carla, a Dalva, ou mesmo do Ir ao Povo, esses grupos que ele cultivou durante a vida, grupos de jovens que cantam, eles conhecem a alma musical do Padre Zezinho. Então eles interpretam como é que ele cantaria que ele subiu. Nossa. E colocam lá. E aí ele vai no estúdio, né, quando tudo já está pronto, e ele começa a colocar frasezinha por frasezinha, coloca mais uma, Só que depois a máquina, a tecnologia está a favor dele. A gente ouve e pensa, poxa, o Padre Zezinho está gravando normalmente. Gente, olha essa capacidade. Está lançando um álbum agora. Mesmo, padre? Está lançando um álbum. Dia 12 de junho, lançou um álbum novo com músicas do coração de Jesus. Essa capacidade de se reinventar é algo muito próprio do movimento do Espírito Santo, né, padre? E olha, sabe uma coisa que me intrigou, Gabi? É que a gente olha para o Padre Zezinho, né? E o Padre Zezinho, ele foi autor de 1.800 canções, né? Isso. Ele também escreveu muitos livros. Quantos livros foram? Eu estava com o número exato Já aqui. passou dos 120 livros. 120 livros. Passou Mais, dos 120 livros. E você colocou como título da obra, um título até poético, ele é lindo, né? Mas você usou a palavra cidadão do infinito, mas antes, apenas um cidadão do infinito. A gente está falando aqui de um doutor honoris causa, nós estamos falando aqui de um ícone, nós estamos falando aqui do grande Padre Zezinho, conhecido, né? Eu vejo, às vezes eu fico observando a reverência que os nossos bispos Exatamente. têm pelo Padre Zezinho. Uma vez, estava vendo um vídeo que o Padre Zezinho no meio, eles estavam cantando, os bispos ao lado do Padre Zezinho, reverenciando esse grande homem. E você colocou esse título, apenas um cidadão do infinito. Tenho certeza que tem muito significado esse título. Eu queria que você falasse sobre ele. Esse apenas foi um pedido do padre. O título foi a última coisa que eu deixei para pensar, porque eu escrevi o livro primeiro, e o Cidadão do Infinito é a canção que retrata toda a vida dele. E conversando com ele, falei, padre, eu queria colocar o Cidadão do Infinito. Ele falou assim, não, pode tirar o O. Coloca apenas, eu sou apenas mais um. Sou apenas mais um, eu não sou o único. Então, apenas ela diz tudo sobre o Padre Zezinho. É, de fato, um encontro com a essência, né, do Padre Zezinho, que continua a sua missão e continua também lidando com os obstáculos da missão, né, Padre Joãozinho? Uma coisa que eu queria que vocês falassem um pouquinho pra gente, sabe? O Padre Zezinho, às vezes, ele é muito atacado pela maldade, sobretudo nas redes sociais, né? O Padre Zezinho tem conhecimento dos ataques que fazem? Ele gosta. Como que ele lida com isso, padre? Ah, Gabi, toma cuidado com o que você vai responder para essa pergunta. É o seguinte, o Padre Zezinho, o Padre Márcio, ele está muito à frente do nosso tempo. Existem pessoas normais e tem pessoas geniais. Mas tem pessoas que, dentre os geniais, é um gênio único. Ele tem uma genialidade única. Então, o Padre Zezinho, nem ele sabe o alcance de tudo que ele fala. Porque tem coisas que ele fala de modo consciente, outras coisas que ele fala inspirado pelo Espírito. E a gente vai ter que correr atrás depois para entender. Ele mesmo vai ter que entender. Então, o Padre Zezinho, todo dia, publica artigo no seu Facebook. Outro dia, o Padre Zezinho chegou para a Gabi com um celular e disse assim, como que eu tiro isso daqui de dentro do meu celular? Bloco de notas. Você tem ideia de quantos artigos ele tinha escrito? Porque, Gabi, quantos artigos tinha lá? Tinha mais de 500. Mais de 500 artigos. Escritos com o dedinho, né? Então, quando ele escreve alguma coisa no Facebook, não é linguagem morta, é linguagem viva, visceral. E no idioma, na sintaxe,
na gramática do sexto continente, que é o continente virtual, o continente digital, como dizia o Papa Bento XVI. Então, o Padre Zezinho já aprendeu o idioma do continente digital. E eu vou dizer mais, se você entrar no Facebook dele agora, deve ter um artigo de hoje, né? Deve ter um monte de gente elogiando, a maioria, né? Interagindo com ele. Deve ter um outro hater, né? Que ficam lá criticando, se ele fala bem ou se fala mal, eles criticam. Ele né? responde aos haters? E ele responde. E dá tréplica, não é isso, Gabi? E ele responde, ele lê os comentários, aí ele vai no perfil da pessoa para ver se vale a pena responder. E aí ele analisa, ele fala, essa pessoa tem uma vivência na igreja, de pastoral, não deveria estar falando isso. Aí ele vai e responde. Mas ele faz toda uma análise, né, padre? O Padre Zezinho fala 5, 6 idiomas. Nossa. E lê um monte. Né? Então, quando ele navega no mundo digital, por exemplo, quando ele vai navegar no Facebook, ele gosta muito do Facebook. Ele tem Instagram, tem tudo, mas ele gosta mesmo que ele mesmo manipula o Facebook. Né? Ele vai no Facebook do mundo inteiro, das dioceses, dos bispos. Ele lê livro, ele diz, não basta ser doutor, tem que ser leitor. Né? Ele escreve livro, mas ele conversa com o livro. Isso é uma coisa interessante, tem fotos aí dentro, que a Gabi se encantou com esse negócio. Ele conversa com o livro enquanto ele está lendo. Então ele pega o livro e começa a escrever o diálogo dele com o livro. E depois sai um livro desse diálogo. Não é uma coisa de gênio? Aqui, ó, tem uma foto das anotações. Aí tem uma foto, Se conseguir mostrar. Que coisa, né, gente? Essa aqui é uma página de um livro dele. Uma página de um livro. E os livros dele são todos assim, todos anotados. E, inclusive, nós temos um VT agora que fala sobre a oração. É do Padre Zezinho, né Cícero? Ore em silêncio, sem exibicionismo. Eu queria que nós assistíssemos juntos, para que depois a Gabi e o Padre Joãozinho pudessem comentar um pouco para nós. Pregadores que gostam de enumerar e filmar suas caridades que se cuidem. Quem serviu os outros não fez mais do que a sua obrigação. Não se busca elogio e prêmios por ter sido caridoso. O pregador da fé precisa tomar cuidado com seu visível desejo de visibilidade, sua busca pelos primeiros lugares, por premiações, evidência, fama, reportagens e elogios, ranking de mais famosos e poderosos, melhor vendedor de livros ou discos, medalhas de honra ao mérito, chaves da cidade. Orar, se for em público, que seja oração humilde, mas de preferência que se ore em silêncio, na intimidade, sem exibicionismos. A proposta de Jesus chega a ser radical. Divulgação e marketing? Nem mesmo a mão direita deve saber o que fez a esquerda. É bem interessante, é bem forte e é bem característico do Padre Zezinho. Ele consegue fazer com que a gente consiga pensar mesmo. Ele tem esse dom. Aquilo que ele escreve vai ali, né? Na ferida. E é tão oportuno, porque sobretudo nos tempos que nós temos vivido, né, Gabi? Sim, sim. Isso é muito oportuno. Queria que você comentasse um pouco, a partir do que você conhece do Padre Zezinho, isso que ele escreveu. Será que foi no Facebook que ele escreveu? Não sei bem onde foi que ele escreveu, mas é da autoria dele. Sim. O Padre Zezinho, uma das coisas mais especiais que eu identifico nele é a forma como ele vive o que ele prega. É mesmo? Ele é muito exigente com ele mesmo e ele acaba sendo também com as pessoas que convivem com ele. Ele exige, né, que a gente viva o que a gente prega.
E ele tem uma espiritualidade muito ligada com a doutrina social, com a questão da caridade. E às vezes, aqui no livro ele fala que as pessoas acham que por ele falar muito sobre a doutrina social e falar sobre leitura, sobre mais a parte do intelecto, as pessoas acham que ele não reza. E muito pelo contrário, ele reza e tem a forma dele ele tem um lugarzinho dele lá na capela, onde ele fica sozinho meditando. E ele tem uma intimidade com Deus um pouco diferente do que as pessoas estão acostumadas. E o Padre Zezinho, ele é uma das pessoas mais generosas que eu já conheci. E como ele diz no texto, ele não se expõe, né? Então, não vem aqui falar sobre isso, mas a parte mais especial dele, que está aqui no livro, é a forma como ele vive o que ele prega. Tem muitos textos que rodam na internet com a assinatura do Padre Zezinho que não são dele. É importante a gente dizer isso. É verdade. Quando você coloca... outro dia eu procurei uma música minha, Conheço um Coração, estava como autor Padre Zezinho. Estava mesmo? E outras também. Teve uma época que música religiosa, música católica, era música do Padre Zezinho. Senhor que entrará não é do Padre Zezinho, né? Mas aparece em muitos sites da internet como Padre Zezinho. E já houve até quem criasse site, canal no YouTube, dele falando uma catequese dos anjos, sendo que ele não tem uma catequese dos anjos. Não é o tema que ele mais gosta de falar, dos anjos. Mas aí a turma, já que ele não fala, a turma aproveita. Coloca na boca dele. E tem textos que são dele, e músicas também, que estão sem autor, né? Na época, eu vi uma declamação até do Rolando Boldrin, de saudosa memória, citando um outro autor de um texto que era do Padre Zezinho, sobre se eu morrer antes de você, né? É uma que está no livro Amizade. Acho que é Vinícius de Moraes. Está como Vinícius de Moraes, mas é do Padre Zezinho, né? Que acho que daquele livro Amizade Talvez Seja Isso, que para mim é o livro mais bonito do Padre Zezinho. Como se chama, padre? Amizade Talvez Seja Isso. Amizade Talvez. Das Paulinas. Nós republicamos o primeiro livro dele. Ele pediu esse presente esse ano dos 85 anos, chama-se Alicerce para o Mundo Novo. Todo mundo leu isso na juventude, quem é da minha época, né? É uma catequese, antes de existir um catecismo da Igreja Católica. Agora, sobre essa questão do pregador, o Padre Zezinho não passa um dia sem falar isso, né? Tem até o livro Cartas a um Futuro Pregador da Fé, em que ele diz isso e muito mais. E aquilo que ele fala é o seguinte: o verdadeiro pregador tem um vislumbre, mas não pode ter um deslumbre, né? Ele é um repercutidor, ele repete isso a todo momento. Eu sou um repercutidor, que é a palavra catequese. Catequeu, em grego, significa fazer eco, repercutir. E o Padre Zezinho, ele não se considera cantor, não se considera nada disso. Ele se considera um catequista. Outro dia eu perguntei para ele num podcast, de maneira muito provocativa, eu perguntei: Padre Zezinho, o mundo está polarizado, ele escreveu Espiritualidade Conciliadora justamente para mostrar que nós temos que ser gente do equilíbrio, né? Aí eu falei: Padre Zezinho, afinal de contas, tem gente que diz que você é direitista, outros dizem que você é esquerdista, outros dizem que não é, você diz que não é nenhum nem outro, então você está em cima do muro, né? Primeiro ele me disse assim: tem que ter muito equilíbrio para ficar em cima do muro, né? Depois ele veio e disse assim: é o seguinte, eu não sou esquerdista, nem sou direitista, eu sou catequista. Acho que está no livro isso aí também. Tá. Padre Joãozinho. Daqui a pouco ninguém vai comprar o livro, Gabi, vai falar o livro inteiro. Contando Não, tudo. eu acho que do jeito que vocês estão falando, vai deixar você, eu, como já estou, completamente desejoso de adquirir logo esse livro. Depois o senhor vai falar pra gente como adquirir esse livro, né, Gabi? Sim. Padre, o Padre Joãozinho, o senhor conhece o lado mariano do Padre Zezinho também, né? Porque as músicas que ele fez para Nossa Senhora são belíssimas. Ele é muito mariano, né? Teve um dia que o Padre Ulisses, lá de Aparecida, da Academia Marial, abraço para todos os redentoristas, Padre Mauro, todos eles. O Padre Ulisses me disse o seguinte: Padre Joãozinho,
tem como você fazer uma coletânea das músicas marianas do Padre Zezinho para cantar no Congresso Mariológico, em Aparecida? Eu falei, nossa, quantas será que são? Falei para o Padre Zezinho, ele falou, acho que são umas 15. Só na minha pesquisa, eu achei 30. 30, padre. Ô, padre, eu sou compositor. Fazer 2 músicas sobre o mesmo tema, eu tenho umas 2, 3 sobre o Sagrado Coração de Jesus. Sobre Maria, eu tenho umas 4 músicas. E já acho muito. Se eu vou falar de novo, eu digo, mas isso aqui eu já falei naquela. Isso aqui eu já falei. Só de Aparecida, acho que ele tem umas 10. Venho cantar meu canto, cheio de amor. É do Padre Zezinho. Que coisa linda. Aliás, padre, vamos cantar Maria de Nazaré? Maria de Nazaré é lindo demais. Você sabe, Gabi, quando que ele gravou Maria de Nazaré? O ano agora eu não me recordo, mas... Sabe o contexto? Sim. O pessoal acha que Maria de Nazaré é Maria de Nazaré. Mas, na verdade, ele gravou em Portugal, quando ele estava em Nazaré. É mesmo? Olhando as ondas, o mar. E aí ele falou que ele viu aquelas mulheres com aquelas vestes, aqueles vestidos, aquelas saias. E ele ficou imaginando como que era Maria naquela época. Aí ele associou, né, a Maria, Nossa Senhora, a Nazaré, e compôs a canção. Que ano que foi? Lá na década de 70. 1974, Cícero soprou aqui. 1974. 1974. Agora, interessantíssimo isso, viu, Gabi? E todo mundo pensa que é de Nazaré. De Nazaré, é. Você sabe que em 1974 eu estava começando a aprender violão. É mesmo, padre? E uma das primeiras músicas que eu aprendi foi Maria de Nazaré, que ela é muito simples de tocar, né? E eu entrei no seminário em 1976 e era nosso canto final de missa, né? E batia uma polêmica aí entre nós, seminaristas, e o Padre Zezinho. Por quê? O refrão que ele fez era lá, ra, lá, ia, lá, ia. Mas ele, logo o povo começou e ele dizia, não foi assim que eu fiz. Até que ele teve que se Render. teve que se render à voz do povo e à voz de Deus, né? A voz de E hoje Deus. ele mesmo canta e até no final ele diz, nós temos... Esse é um acréscimo posterior. Acho que dá para cantar, né? Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar e sem perceber me vejo a rezar e meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu pra mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe dos céus. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Em La Capelle, no dia 14 de março de 1843, nasceu no norte da França um homem destinado a marcar a história com seu amor incondicional a Deus e aos mais necessitados, Padre Léon d'Eon. Desde jovem, Léon ouviu no fundo do coração o chamado para o divino. Na noite de Natal de 1856, essa voz tornou-se impossível de ignorar, acendendo nele o desejo de entregar sua vida ao sacerdócio. No entanto, os sonhos de seu pai o levaram para um caminho diferente. Obediente, formou-se em Direito no ano de 1864 em Paris. Mas, mesmo nos corredores da academia e na agitação da cidade, sua alma permanecia conectada a Deus, cultivando a vocação em silêncio, participando da missa todos os dias. Buscando respostas e fortalecendo seu espírito, viajou por terras distantes, mas foi em Jerusalém que sentiu o chamado definitivo.
Em 1865, ingressou em Roma, onde se aprofundou nos mistérios da fé, conquistando doutorados em filosofia, teologia e direito canônico. Em 19 de dezembro de 1868, na Basílica de São João de Latrão, Leão foi ordenado sacerdote, sob o olhar emocionado de seus pais, que finalmente acolheram a vocação do filho. Em junho de 1878, inspirado pelo amor ao coração de Jesus e pela compaixão pelos excluídos, Padre Deon fundou a Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus. Ele dedicou sua vida à promoção da justiça social, iluminando os ensinamentos da encíclica Rerum Novarum e sendo voz dos pobres e trabalhadores. Com sua congregação, espalhou sementes de esperança em tempos de grande desigualdade. Após uma vida de dedicação e fé, ele partiu para o encontro definitivo com o Senhor em 12 de agosto de 1925, em Bruxelas, deixando como eco suas últimas palavras: "Por ele vivi, por ele morro". Em 1997, São João Paulo II declarou a heroicidade de suas virtudes, aproximando-o da beatificação. Um milagre atribuído à sua intercessão, ocorrido em Lavras, Minas Gerais, aqui no Brasil, já foi reconhecido. Seu legado floresceu em obras, livros e incontáveis corações. Eu jogo essa bola direto para o senhor, Padre Joãozinho. Como fazer aí um link de todo o carisma dessa linda congregação da vida do Padre Leon com o ministério do Padre Zezinho? Em primeiro lugar, eu quero parabenizar a Rede Vida por essa belíssima reportagem, né? A gente trabalha com isso todo dia. Eu fiz 2 doutorados sobre a vida do Padre Leon, educador, né? E fazia tempo que eu não via de maneira tão sintética, bonita, poética, a vida desse grande comunicador e escritor Leon Deon, narrada assim na TV. Agora, quando o Padre Deon morreu, Padre Deon fundou a Congregação dos Padres do Coração de Jesus, de todos nós que trazemos essa cruz aqui, que foi popularizada pelo Padre Zezinho, não é? O Padre Deon faleceu no dia, como foi dito aí, no dia 12 de agosto de 1925. Alguns dias mais tarde, ele foi sepultado em São Quintino, a cidade operária onde ele viveu a maior parte do seu tempo. E o bispo que presidiu o funeral se chamava Dom Binet. Depois ele virou até cardeal. Ele começou a homilia fúnebre assim: caiu a caneta das mãos cansadas que há 40 anos escreviam sem parar. Aí está a ligação entre o Padre Zezinho, né? Daqui a uns 30 anos, quando o Padre Zezinho falecer, o final do livro fala sobre isso. É mesmo? Né? Fala sobre o dia da morte dele. Né? Eu achei bem atrevido aí da Gabi e do Padre Zezinho, que colocaram já para frente. Eu estou dizendo assim, daqui a 30 anos, quando ele falecer, a gente vai poder dizer a mesma coisa. Talvez não caiu a caneta, né? Mas talvez caiu o celular das mãos cansadas, que há 40 anos escreviam sem parar. O Padre Zezinho é, assim como o seu patrono, o Padre Deon, um homem com uma caneta nas mãos. E no ano de 2025, nós comemoramos os 100 anos da morte do Padre Deon, né? Ele tem realmente uma grande obra espiritual, né? E eu convido a todos para entrarem no site da editora Sagrado Coração de Jesus. Pode colocar aí, www.editoraccj.com.br, e conhecer a obra espiritual completa do Padre Deon. Olha só. Vida interior, vida de amor, Coração Sacerdotal de Jesus, O Mês com Maria, O Mês com o Coração de Jesus. Agora nós publicamos em 3 volumes Coroas de Amor, que é meditações sobre uma oração, um terço do Coração de Jesus, que ele nos ensinou a rezar, que a gente está popularizando, chamado Coroas de Amor. E o Padre Zezinho, ele se inspira no Padre Deon, né?
aquilo que o nosso fundador fez todo dia, escrever, escrever, escrever compulsivamente, o Padre Zezinho continua fazendo isso, não é isso, Gabi? Sim, compulsivamente. É compulsivamente. Ele escreve compulsivamente. É impressionante, né? Porque o padre Zezinho, ele viveu num tempo diferente de formação, né? Ele entrou com 11 anos no seminário, não sei que ano deve ter sido, mas 11 anos no seminário, bem antes do Vaticano II, né, padre? Sim. Foi. E Década de 40 ele década nasceu. de 40. Pois bem, ele bebeu da fonte carismática do Padre Deon e segue com toda a fé, com toda a força, e sendo um exemplo, porque, padre, talvez muitos poderiam dizer, ele já podia até ter parado. E olhando para a vida dele, você percebe que ele vive como se não fosse ter fim. É muito bonito no livro, a Gabi pode até falar com mais propriedade, a narrativa da infância dele antes de entrar no seminário, porque isso foi em Taubaté. E o livro foi escrito em Taubaté, né? A Gabi mora em Tremembé, né? Então, está muito próxima. A Gabi escreveu o livro a menos de 100 metros do lugar onde Padre Zezinho viveu sua infância. Né? Então, quase sente o cheiro da Dona Divina, a mãe do Padre Zezinho, que foi cozinheira no convento. A primeira cozinheira. A primeira cozinheira do convento. Nossa, Né? gente, é um livro imperdível. Um livro imperdível. E talvez você esteja se perguntando, mas como que eu faço para adquirir? Eu quero adquirir esse livro. Eu quero ter esse livro. Como que eu faço, Gabi? Eu quero ter esse livro, eu quero adquirir. Como que eu faço? Eu estou em casa. O que devo fazer para comprá-lo? É só acessar o site da Editora SCJ, editorascj.com.br, Está aparecendo aqui na tela, inclusive, para você, o site. ou entrar em contato com a Lúcia do nosso comercial, o contato está passando aí também, que ela vai atender vocês. Então é muito fácil, é só acessar o Pode site. decorar também o número do ou pelo telefone, olha lá, ó. telefone. É 12, que é o prefixo de Taubaté, só lembrar dos 12 apóstolos. 99 são as 99 ovelhas que deixou no aprisco. 99. 7 são os 7 sacramentos, né? 40 é um número bacana, porque são os 40 dias de Jesus no deserto, né? 40 anos no deserto. Olha só que bonito, Gabi. 99, 7, 40. Depois 5513, né? Dia 13 foi o dia do primeiro jogo do Brasil na Copa. Ah, não, esse é bom não lembrar. 55 é a minha idade. Não, já 62. É só ligar lá durante o horário comercial, a Lúcia vai atender você da melhor maneira possível. Te agradece muito ao Padre Joãozinho, a Gabi. Obrigado pela presença de vocês Obrigada, aqui. Padre. Obrigado por nos trazer esse valioso presente. E nós vamos encerrando o nosso programa de uma forma muito especial. Nós queremos cantar, juntos com você, a oração pela família, né? Padre Márcio, além de te agradecer a toda a Rede Vida, ao Neto, que abriu todas as portas para falar do Padre Zezinho e desse livro histórico e único, eu quero agradecer ao Dalcides. Exatamente. Né? Que preparou esse roteiro. Quando a gente estava vindo para cá, eu dizia para a Gabi assim, Gabi, vamos falar um pouquinho do livro, mas o pessoal que está em casa conta comigo, né? A gente tem que dar oração e tal. E a gente só falou do Padre Zezinho. Eu pensei, nossa, mas é porque enche a alma da gente, né? Enche a alma da gente, é verdade. Enche a alma da gente. Então, muito obrigado, viu, Padre? Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador.
que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois, que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também.